Lady Margaret Beaufort nasceu em 1443, em meio ao turbulento cenário da Guerra das Rosas, sem imaginar que seu destino seria marcado pela dor e pela responsabilidade precoce. Desde cedo, foi privada de uma infância comum, criada sob rígidas regras e ensinamentos que moldariam sua mente para as complexidades da política real. Seus tutores viam nela não apenas uma criança, mas uma herdeira valiosa que poderia unir famílias nobres e fortalecer alianças estratégicas. Enquanto outras meninas de sua idade brincavam nos jardins, Margaret aprendia a etiqueta da corte, a leitura das escrituras e a obediência incondicional. Sua beleza delicada e inteligência precoce chamavam a atenção, mas também a tornavam alvo de interesse de homens muito mais velhos e poderosos. O que ela não sabia é que seu nome já circulava em negociações que decidiriam não só seu futuro, mas o futuro da própria Inglaterra. A Inglaterra vivia um período de instabilidade política e batalhas pelo trono, onde casamentos eram tratados como armas e moedas de troca. Para a jovem Margaret, o conceito de amor romântico era um luxo inexistente, substituído pela frieza das alianças dinásticas. Ainda criança, ela foi prometida a homens que nunca conhecera, com contratos selados sem seu consentimento ou compreensão. Os nobres que a cercavam viam nela uma peça-chave no jogo de poder, pois seu sangue carregava uma reivindicação legítima ao trono inglês. Assim, seu corpo e sua vida passaram a ser moldados pelos interesses de outros, como se fossem propriedades herdadas. E cada passo que dava, cada palavra que dizia, era observado e calculado para servir aos interesses de famílias inteiras. Quando tinha apenas 12 anos, a decisão final foi tomada. Ela seria dada em casamento a Edmund Tudor, meio-irmão do rei Henrique VI. Era um homem muito mais velho, com experiência militar e política, mas completamente desconhecido para ela. Para a corte, era um enlace perfeito. Para Margaret, um salto no escuro que mudaria sua vida para sempre. Sem espaço para protestos ou recusas, foi entregue ao marido como se fosse a assinatura de um tratado, e não um ser humano. Naquele momento, perdeu o último traço de infância que ainda restava, substituído pelo peso de um título que exigia maturidade precoce. E em poucos meses, a pressão que a cercava se tornaria ainda mais insuportável. O casamento trouxe para Margaret uma realidade dura e sem ternura, marcada pela expectativa de gerar herdeiros rapidamente. Ela ainda era uma menina, com o corpo frágil e não preparado para as exigências físicas da maternidade. Edmund Tudor, consciente da importância política desse filho, não esperou que ela amadurecesse para consumar a união. Em pouco tempo, Margaret descobriu que estava grávida, aos 13 anos de idade, carregando no ventre o herdeiro de um dos tronos mais disputados da Europa. O medo e a ansiedade a consumiam, enquanto o mundo ao seu redor celebrava a gravidez como uma vitória política. Nenhuma voz se levantou para protegê-la. Seu destino estava selado. A jovem passava os dias reclusa, sentindo cada mudança no corpo como uma batalha interna entre vida e morte. Sem experiência, sem apoio materno próximo e isolada pela etiqueta da corte, Margaret enfrentou uma solidão esmagadora. As parteiras e damas de companhia a tratavam com o respeito protocolar, mas não com a compaixão que uma menina em sua situação precisava. Ela rezava todas as noites para sobreviver ao parto, pois sabia que muitas mulheres, especialmente tão jovens, não resistiam. A guerra, as intrigas e o peso de carregar o futuro rei apenas intensificavam seu medo. O silêncio dos corredores reais ecoava como um presságio. Poucos meses antes do parto, uma tragédia agravou ainda mais seu fardo. Edmund Tudor morreu de peste, deixando-a viúva e sozinha. Aos 13 anos, Margaret não apenas enfrentava uma gravidez de risco, mas também a incerteza de criar um filho em meio à guerra civil. Agora, seu bebê não seria apenas seu herdeiro,
mas também a última ligação com a ambição política da família Tudor. Cada respiração, cada batida do coração do bebê era uma promessa de poder e uma ameaça de mais sofrimento. Margaret não tinha escolha. Precisava sobreviver para que seu filho pudesse reclamar o trono que lhe era de direito. Assim, começou a luta mais difícil de sua vida, contra o tempo, contra o destino e contra seu próprio corpo. O inverno chegou trazendo consigo um momento mais temido: as dores do parto. O corpo de Margaret, ainda infantil, não estava pronto para o esforço extremo de trazer uma criança ao mundo. Os corredores do castelo se encheram com som de passos apressados e sussurros, enquanto parteiras e médicos tentavam manter a calma. A cada contração, o suor frio escorria por seu rosto pálido e sua respiração se tornava mais fraca. Havia um silêncio pesado no ar, como se todos temessem que o desfecho fosse a morte da mãe e do bebê. Mas Margaret, com uma fé inabalável, se agarrou à esperança como última arma. As horas se arrastaram como dias. O parto se transformou em uma batalha sangrenta, com cada empurrão sendo uma ferida aberta na alma e no corpo da menina. O medo estampado nos rostos das parteiras denunciava o perigo real. Ela poderia não sobreviver. Entre gritos abafados e orações murmuradas, a madrugada avançava sem sinal de que o sofrimento terminaria. Margaret, já exausta, sentia o peso do mundo sobre si e em sua mente repetia: "Preciso viver por ele." Essa frase se tornou sua força e seu tormento. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, o choro de um bebê ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio de horas de agonia. Era um menino, Henrique Tudor, destinado a mudar a história da Inglaterra. As parteiras se entreolharam, aliviadas por um instante, mas logo o olhar de preocupação voltou ao rosto delas ao verem Margaret inconsciente. Seu corpo estava tão debilitado que muitos acreditavam que não resistiria ao dia seguinte. Mas contra todas as expectativas, ela sobreviveu, embora profundamente marcada, física e emocionalmente. O preço de dar à luz havia sido altíssimo, e as cicatrizes a acompanhariam para sempre. O nascimento de Henrique não trouxe descanso ou alegria plena, mas sim uma nova carga de responsabilidade. Agora, Margaret era guardiã de um herdeiro real em um país dilacerado pela Guerra das Rosas. Qualquer erro, qualquer traição, poderia significar a morte dele e o fim da linhagem Tudor. Sem marido e com poucos aliados confiáveis, ela precisaria aprender a navegar nas águas traiçoeiras da política. Era um jogo perigoso, onde a confiança era rara e a lealdade muitas vezes apenas uma fachada. E a cada dia, ela se tornava mais consciente disso. Mesmo fraca e ainda em recuperação, Margaret dedicou-se a proteger o filho acima de tudo. Ela sabia que sua juventude e inexperiência eram vistas como fraqueza e que homens ambiciosos poderiam tentar tomar o menino dela. Por isso, cultivou alianças silenciosas e observou atentamente os movimentos de cada nobre. Seus dias eram preenchidos com cartas secretas, reuniões discretas e decisões difíceis para alguém de apenas 14 anos. O instinto maternal se misturava ao cálculo político, criando uma jovem mulher muito mais forte do que qualquer um imaginava. Mas essa força teria um preço: a perda definitiva de qualquer traço de inocência. Ao final daquele ano, Margaret não era a mesma. A sua juventude havia sido arrancada pelas exigências do trono e pelas marcas da maternidade precoce. O destino que outros escolheram para ela a transformou em uma estrategista inaplacável e paciente. O bebê que ela carregou com dor e medo agora era a razão de sua existência, mas também o bilhete de entrada para um jogo mortal. Margaret sabia que precisaria esperar, planejar e resistir, pois o caminho até o trono seria longo e sangrento. E assim, começou a moldar o que se tornaria o Império dos Tudors. Com apenas 14 anos, Margaret já carregava títulos que muitas mulheres só teriam no fim da vida: viúva, mãe e guardiã de um herdeiro real. A perda de Edmund Tudor havia deixado um vazio não apenas emocional, mas também político. Sozinha em um mundo dominado por homens, ela precisava manter a posição do filho enquanto evitava ser manipulada.
A corte observava cada movimento seu, esperando o momento de explorar sua vulnerabilidade. Mas Margaret não era uma vítima passiva. Estava aprendendo rapidamente as regras invisíveis do poder. E, acima de tudo, sabia que seu filho era a peça mais valiosa no tabuleiro da Inglaterra. A guerra civil entre as casas de Lancaster e York continuava, e cada batalha mudava o equilíbrio do trono. Henrique, ainda um bebê, representava uma ameaça e uma esperança para diferentes lados. Para protegê-lo, Margaret aceitou casamentos arranjados que garantissem proteção temporária. Essas alianças eram frias e calculadas, mas mantinham seu filho vivo e seguro. Ela engolia o orgulho e o desgosto, pois compreendia que o sacrifício pessoal era o preço da sobrevivência, e a cada acordo se tornava mais astuta. Os anos seguintes foram marcados por viagens e fugas estratégicas. Margaret nunca permanecia muito tempo em um único lugar, evitando que seus inimigos localizassem Henrik. As estradas eram perigosas, cheias de bandidos, soldados desertores e espiões. Cada noite em uma nova hospedagem era acompanhada de orações e planos de contingência. Ela se acostumou a dormir com um olho aberto, sempre pronta para agir em caso de perigo. E essa vida errante a transformou em uma mulher de aço. Apesar do medo constante, Margaret cultivou uma rede de aliados secretos. Alguns eram motivados pela lealdade à casa de Lancaster, outros pelo desejo de derrubar os York. Por meio de mensagens cifradas e encontros disfarçados, ela planejava o retorno de Henrique à Inglaterra. Cada conversa era uma aposta, pois qualquer traidor poderia custar tudo. Mas Margaret confiava no próprio julgamento, escolhendo cuidadosamente em quem depositar fé. Era um jogo de paciência mortal. Durante esse tempo, sua reputação cresceu silenciosamente. Ela era vista como uma mãe devotada, mas também como uma estrategista fria. Seus inimigos a subestimavam por ser mulher, o que se tornava sua maior arma. A paciência e a observação lhe permitiam prever movimentos antes que eles acontecessem. E enquanto esperava o momento certo, fortalecia a imagem do filho como um legítimo herdeiro do trono. Cada passo era calculado para o futuro. Quando Henrique atingiu a idade suficiente, Margaret começou a preparar o próximo ato de seu plano. Não era apenas sobre protegê-lo, mas sobre colocá-lo no lugar que lhe pertencia. Ela via o trono como inevitável e a guerra como caminho para alcançá-lo. Mas o risco era imenso. Se falhasse, perderia não só o filho, mas também a vida. Margaret, no entanto, não conhecia outra forma de viver senão lutar, e a Inglaterra estava prestes a testemunhar o resultado dessa determinação. A segurança de Henrique tornou-se prioridade máxima, e para isso ele foi enviado ao exílio. Margaret sabia que a distância física era dolorosa, mas salvaria a vida dele. A França se tornou seu refúgio, onde o jovem cresceu cercado por aliados e mentores políticos. Longe da mãe, Henrique aprendeu desde cedo que sua vida tinha um propósito maior. Margaret, por sua vez, continuava na Inglaterra, tecendo alianças e espionando rivais. A separação era uma ferida aberta que alimentava sua determinação. As cartas entre mãe e filho eram raras, mas carregavam palavras de encorajamento e estratégia. Margaret usava cada linha para lembrar a Henrique de sua linhagem e direito ao trono. Ela não queria apenas que ele sobrevivesse, queria que ele acreditasse em seu destino. As notícias da guerra chegavam lentamente, trazendo esperanças e decepções. Cada vitória de seus aliados reacendia a chama da conquista. Cada derrota era um golpe que ela transformava em aprendizado. Enquanto isso, a Inglaterra passava por mudanças radicais. O trono mudava de mãos e reis eram depostos em batalhas sangrentas. Margaret observava tudo de perto, mantendo-se sempre próxima dos vencedores temporários. Sua habilidade de se adaptar às circunstâncias era sua maior proteção. Mas, no fundo, cada aliança era apenas um passo em direção ao retorno de Henrique. Ela não esquecia nem perdoava quem ameaçara sua família.
Em segredo, Margaret começou a costurar o plano final. Aliou-se a nobres influentes, incluindo Elizabeth Woodville, viúva do rei Eduardo IV. Essa aliança improvável uniria as casas de Lancaster e York por meio de casamento. O objetivo era simples: garantir que, caso Henrique conquistasse o trono, ele se casaria com Elizabeth de York. Isso acabaria com a guerra e unificaria o reino. O risco era gigantesco, mas a recompensa seria histórica. Henrique, no exílio, foi treinado não apenas como guerreiro, mas como diplomata. Ele aprendeu a falar com líderes estrangeiros, negociar com inimigos e inspirar lealdade. Margaret enviava conselheiros para moldá-lo à imagem de um rei. O tempo longe da Inglaterra apenas aumentava a expectativa sobre seu retorno. Cada aliado conquistado no exterior era um trunfo para a batalha final. E Margaret sabia que a hora estava se aproximando. O destino finalmente parecia alinhar-se. As tensões na Inglaterra estavam no ponto de ruptura e Henrique possuía aliados prontos para agir. Margaret sentia que as décadas de paciência estavam prestes a ser recompensadas. Mas o perigo não esteve tão próximo. Se falhassem, não haveria segunda chance, e a guerra final pela coroa se aproximava rapidamente. O retorno de Henrique à Inglaterra foi cercado de incertezas. A travessia pelo Canal da Mancha levava não apenas soldados, mas também esperanças acumuladas por anos. Margaret, na retaguarda, coordenava movimentos e assegurava que a rede de espionagem funcionasse perfeitamente. A Batalha de Bosworth seria um momento decisivo. Era ali que a sorte da Inglaterra mudaria para sempre, e ela sabia que uma vitória significaria o fim de uma era. O campo de batalha estava coberto de neblina naquela manhã. Henrique enfrentava Ricardo III, um rei temido e determinado a manter o trono. As lanças e espadas brilhavam sob o sol nascente, enquanto gritos ecoavam à distância. Margaret, longe dali, aguardava notícias com o coração preso na garganta. Cada hora parecia um dia, e o destino de seu filho estava sendo decidido. Era a culminação de uma vida inteira de sacrifícios. Quando a notícia chegou, ela caiu de joelhos. Henrique havia vencido. Ricardo III estava morto e a coroa agora pertencia à Casa Tudor. O impossível havia acontecido e Margaret era a mente silenciosa por trás dessa vitória. Aos olhos da história, Henrique era o herói, mas ela sabia que sem sua estratégia nada teria sido possível. Era a vitória de uma mãe antes de ser a vitória de um rei. Com o trono seguro, Henrique cumpriu o acordo feito anos antes. Casou-se com Elizabeth de York, unindo as duas casas e encerrando a Guerra das Rosas. O casamento trouxe paz à Inglaterra, mas também consolidou o poder de Margaret. Ela não era mais apenas a mãe do rei, era a matriarca da dinastia Tudor, e sua influência se estenderia por décadas. Margaret se tornou conselheira próxima do filho, participando de decisões importantes do reino. Sua sabedoria, forjada na dor, era respeitada até pelos inimigos. Ela fundou colégios, apoiou instituições religiosas e deixou um legado que ia além da política. Mas nunca se esqueceu das noites em claro, as fugas, o medo constante. Tudo fazia parte da jornada que a transformou e que mudou a história da Inglaterra. Ao olhar para trás, Margaret sabia que havia pago o preço máximo. Sua juventude foi roubada, sua vida pessoal sacrificada, tudo em nome de um filho e de um rei. Mas também sabia que sua determinação havia moldado uma nação e que sua história seria lembrada por séculos. A menina grávida aos 13 anos agora era uma lenda viva e a Inglaterra, por fim, estava em paz. Lady Margaret Beaufort não foi apenas a mãe de Henrique VII. Ela foi a arquiteta silenciosa de uma das transições mais importantes da monarquia inglesa. Seu nome ficou marcado como exemplo de coragem, resiliência e estratégia, mas também como lembrete das injustiças que mulheres sofreram ao serem usadas como peças políticas. Sua vida foi uma mistura de sacrifício e vitória, e sua história ecoa até hoje. No fim de seus dias, Margaret viveu cercada por respeito e reverência.
mas o peso de suas memórias jamais desapareceu. Ela sabia que cada decisão tomada havia custado algo precioso. O amor de mãe e a ambição política se confundiram em sua trajetória. E a Inglaterra que ela ajudou a moldar seguiria sob a sombra dos Tudors por mais de um século. Tudo porque uma menina se recusou a desistir. Hoje, sua vida serve como lição sobre o poder oculto das mulheres na história. Margaret mostrou que, mesmo sem empunhar uma espada, era possível vencer guerras. Ela usou inteligência, paciência e habilidade política como armas letais. Mas pagou com a própria infância e liberdade. Um sacrifício que poucos estariam dispostos a fazer. E que mudou o curso de uma nação. A trajetória de Margaret Beaufort é também um retrato cruel da Idade Média. Um tempo em que o valor de uma mulher era medido por alianças matrimoniais e herdeiros que pudesse gerar. Sua gravidez precoce e os riscos do parto revelam a vulnerabilidade das meninas da nobreza, mas também mostram a força que nasce da adversidade. Força que Margaret transformou em poder duradouro e que moldou um império. Para muitos, ela foi apenas a mãe do rei, mas para quem conhece a história, ela foi a verdadeira fundadora da dinastia Tudor. Sua visão ultrapassou a de generais e reis, e sua influência moldou leis, tratados e alianças. Margaret entendeu que o poder não está apenas no trono, mas também atrás dele. E é por isso que seu nome jamais será esquecido, nem sua luta. E você? O que faria se o destino lhe tirasse a infância, mas lhe desse a chance de mudar a história? A vida de Margaret Beaufort nos lembra que, às vezes, é no silêncio e na paciência que se constrói um império. Se essa história te tocou, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa incrível trajetória. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias marcantes da realeza, porque o passado ainda tem muito a nos ensinar.